Marcelo Zago Gomes, delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios, pelo prazo de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente dessa subcomissão de assuntos penais, da CCJ, deputado Guilherme Derrite, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados aqui presentes. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, doutora Lúcia. Com muita satisfação que recebi o convite de Vossa Excelência, advinda da indicação do deputado Carlos Jordi, a quem agradeço. E fica muito difícil falar, né, depois dessa grande e brilhante apresentação da doutora Lúcia, mas eu pretendo contribuir com essa subcomissão, trazendo um pouco da minha experiência como delegado de polícia do Distrito Federal, que já atuou em 2 oportunidades distintas na DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, aqui no Distrito Federal, também conhecida popularmente como Delegacia de Repressão à Pedofilia, e também como professor universitário há mais de 10 anos, da Escola Superior de Polícia, enfim. Em razão de ser uma audiência pública, eu vou tentar ser o mais claro e didático possível para que haja comunicação e a possibilidade de participação popular nas ideias, já que nós temos um canal específico para tanto, né? No entanto, pretendo também não perder a profundidade da discussão. O que eu gostaria de falar aqui é relativo aos crimes sexuais contra vulnerável, hoje previsto no capítulo 2, título 6 do Código Penal, e no PL agora 236 de 2012, previsto no capítulo 2, título 4. Então é importante que nós recordemos sempre o histórico, né, para tratar de qualquer possibilidade de alteração legislativa, verificando então o movimento social em que se encontrava a legislação, ou seja, em que a legislação foi produzida, bem como a intenção do legislador. Como bem disse aqui a doutora Lúcia, o Código Penal da década de 40, ele, lógico, foi produzido em uma sociedade que nós não temos agora a mesma sociedade. Isso, claro, acontece, essas alterações de sociedade, por razões de diversas naturezas, né, como científica, cultural, moral, religiosa, de formação, tecnológica. Ao cabo, isso tudo muda uma geração, a forma de pensar de uma geração. Hoje a gente fala, por exemplo, de estupro virtual, de sexting, o que seria impensável em outros tempos, né? E quando a gente trata de crimes contra a dignidade sexual, isso fica muito evidente, porque na redação original do Código Penal, como bem disse a doutora Lúcia, nós sequer tínhamos como objeto de proteção a dignidade sexual, mas os costumes. Isso parece ser um preciosismo, mas não é. Eram objetos de proteções diferentes. O que importava para o Estado naquele momento histórico, portanto, era a preservação do costume da família, trazendo apenas ali como uma espécie de objeto de proteção indireta, vamos dizer assim, os sujeitos passivos dos crimes de natureza sexual. Tanto que a gente tinha uma série de conceitos, uma série de situações jurídicas que hoje não se sustentariam em razão do seu caráter preconceituoso, fruto, inclusive, de uma sociedade machista, que, inclusive, se mantém até hoje. Então, a gente tinha lá, por exemplo, o conceito de mulher honesta na posse sexual mediante fraude, no atentado violento ao pudor mediante fraude, que, inclusive, existe até hoje no Código Penal Militar. Nós tínhamos tão somente a tutela da mulher virgem no crime de sedução. Então, de fato, havia uma grande preocupação, senhor presidente, acerca daquilo que se chamava de virtude feminina. Então, a virgindade era um objeto, claro, indiscutível de interesse social. A pena penal, a ação penal era privada como regra. Nós tínhamos a extinção da punibilidade pelo casamento do agressor com a vítima. Quer dizer, o que se pretendia, então, era tutelar a família dessa mulher que foi desonrada, se dizia assim, né? Mais do que a própria dignidade da mulher. Nós tínhamos também, né, a reforço desse meu argumento, uma interpretação doutrinária no sentido da impossibilidade do estupro marital. Quer dizer, segundo a doutrina, e eu digo boa doutrina, Hungria, Fragoso, Magalhães Noronha, por todos, o ato sexual da mulher com o marido era um dever imposto pela ordem civil. Então, esse coito forçado, em caso de negativa da esposa, seria um exercício regular do direito. Quer dizer, havia o chamado débito conjugal. Então, quando você tem o débito de um lado, você tem o crédito de outro. E nada mais é do que o estupro marital ali, que era impensável, né, que se dizia não ser possível, era o homem, então, exercitando o seu direito, cobrando o seu crédito. Então, é claro que, diante do que eu falei aqui agora, não havia coalizão com a dignidade da pessoa humana. O fato é que, com o advento da Constituição Federal, que tem como núcleo axiológico a dignidade da pessoa humana, havia a necessidade da reforma da legislação. E, claro, impunha-se uma mudança gradativa, né, do tratamento recebido por essas vítimas de crimes sexuais, claro, sempre se coadunando com a realidade social em que a gente viveu.
em que a gente vive. Certo que dessas alterações legislativas, as mais recentes foram as leis 13.718, 13.772, ambas de 2018. Então, se criminalizaram algumas condutas, como a importunação sexual, por exemplo, registro não autorizado de intimidade sexual, houve alteração da natureza da ação penal, né, uma causa de aumento de pena, enfim. Anterior a isso, havia sido realizada uma substancial modificação pela Lei 2015/09, né, que adveio, inclusive, dos trabalhos da CPMI, da exploração sexual de criança e adolescente, através do PLS 253 de 2004. Então, houve ali uma adequação de parte desses comandos normativos, corrigiu-se o objeto de proteção, passou a ser, então, a dignidade sexual e não mais os costumes, o que, na visão do professor Gilaberti, eu gosto muito dessa frase que ele utiliza no seu livro específico sobre a temática, ele diz: não foi uma alteração simplesmente cosmética, ou seja, isso vai interferir na interpretação e na compreensão dos tipos penais. Então, nesse contexto, já haviam sido promovidas algumas outras alterações anteriores pela Lei 11.106 de 2005, como a abolição de determinados tipos penais, que traziam esses conceitos ultrapassados a que me referi há pouco, como mulher honesta, você trazer tão somente o objeto de proteção à mulher virgem em determinados crimes, e dentre esses crimes revogados estão o crime de sedução, rapto violento mediante fraude, rapto consensual. O fato é que as mudanças sociais exigiam, sim, um olhar menos preconceituoso e arcaico da sexualidade de adolescentes ali maiores de 14 anos nesse momento histórico. Ocorre, senhor presidente, que isso gerou uma lacuna legislativa bastante perigosa. Em minha atuação como delegado de polícia responsável pela condução de investigações relacionadas a essa temática de violência sexual contra adolescentes, eu verifiquei diversas situações como as que eu vou narrar aqui agora. O pai de uma adolescente de 14 anos chegava até a unidade policial, relatando que o atual companheiro da mãe da adolescente, ou seja, padrasto dela, abusou dessa adolescente. Então, o fato é levado à investigação, até para saber se não foi anterior aos 14 anos que esses abusos começaram. A adolescente ela é ouvida em depoimento especial e relata que, inicialmente, acreditava que aquelas carícias eram carícias afetas a uma relação paternal. Logo depois, o padrasto começa a dizer que a ama, começa a conversar coisas picantes, dizer que não se separa da mãe em razão tão somente dela, né? E essa adolescente, ela vem, isso se repete sempre, e diz: olha, não, porque eu realmente tinha muita consideração por ele e resolvi experimentar o ato sexual com ele. Quer dizer, o fato, então, o ato foi consentido. E aí depois ela começa a se sentir constrangida de negar esses atos sexuais futuros que geralmente acontecem corriqueiramente. Então, casos semelhantes, senhor relator, como estes, acontecem o tempo todo, sejam com parentes muito próximos, como pais biológicos, inclusive, pais adotivos, padrastos, tios que residem na mesma habitação, o avô que tem guarda da neta, e inclusive alguns profissionais, como professores, por exemplo. Inclusive, isso era bem comum. Chegava o pai de uma determinada aluna na delegacia e dizia que o professor tinha tido, que lógico, né, o professor que deveria cuidar, que deveria educar, tinha tido uma relação sexual, mesmo que consentida, com a filha deles de 15, de 14 anos, muitas vezes na própria dependência da escola. Então, às vezes as moças, né, geralmente elas diziam que o ato foi consentido porque admiravam demais o professor, porque esse te daria uma nota mais alta ou algum outro tratamento privilegiado. Houve uma que eu me recordo, senhor presidente, que disse o seguinte: e quem não quer sair com o professor? Então, veja que inúmeros casos desses, né, embora a adolescente ela não ceda a essa estratégia, né, dessa pessoa que exerce sobre ela uma relação de poder, exige, lógico, ali existe um constrangimento extremo, né? Quando pensamos que esses adolescentes, eles naturalmente estão descobrindo a sexualidade, aliada a essa relação de poder existente entre o casal, é nítido que existe uma situação de vulnerabilidade bastante presente aí. Aliás, deve ser lembrado que o próprio legislador, de maneira correta, ao meu entender, com uma situação menos grave do ponto de vista dessa vulnerabilidade, previu o crime de assédio sexual no artigo 216-A, agora previsto lá no PL 236 de 2012, no artigo 184. Quer dizer,
A gente sabe que o assédio sexual não se trata propriamente de uma figura definida pelo legislador como um crime sexual contra a vulnerável, é sim um crime contra a liberdade sexual, mas fica claro quando a gente analisa ali a deficiência desse consentimento válido ou esse constrangimento exagerado. A questão da vulnerabilidade, senhor deputado, é uma situação bastante interessante, inclusive já foi discutida por esta casa diversas vezes, demonstrada até então a vontade popular de não permitir esse espaço para a aferição causal da vulnerabilidade, ou seja a vulnerabilidade então relativa ou absoluta, hoje, até a presente data, com os menores de 14 anos. Inclusive a própria lei recente, né, de 2018, a lei 13.718, incluiu o parágrafo 5º no artigo 217-A, e que diz que independe do consentimento da vítima ou o fato dela já ter mantido relações sexuais anteriores ao crime, né, as penas então serão aplicadas. Inclusive isso já havia sido sumulado pelo STJ na súmula 593, e eu não vou me estender especificamente sobre esse ponto, senhor presidente, por ser o direcionamento da vontade popular nesse momento histórico, em que pese alguns posicionamentos e argumentos relevantes no sentido contrário, eu cito por todos aqui, professor Nucci, professor Gilaberti, e agora, na redação do PL 236 de 2012, acredito que de maneira acertada, ajusta-se a idade ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo é que, em relação à expansão dessa acepção de vulnerabilidade, é necessário que se tenha um olhar um pouco mais acurado. A gente tem, por exemplo, o artigo 218b do Código Penal, que estende essa vulnerabilidade a situações de prostituição, né? aquele crime de submeter, induzir ou atrair à prostituição, ou outra forma de exploração sexual menor de 18 anos. Então, veja que esse conceito de vulnerabilidade ele é estendido até os 18 anos. Né? Então, a gente vê que isso é possível. Uma coisa é certa, o legislador ele vem tentando equilibrar com a concretização do artigo 227 da Constituição Federal, lá no seu parágrafo 4º, né, que diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente, com essa atual sociedade líquida em que vivemos, no conceito de Bauman. É uma árdua tarefa, viu, senhor presidente? Certamente. Então, retomando a essa minha preocupação quanto à vulnerabilidade desses inúmeros casos em que atuei, e eu posso até mostrar aqui, exemplificativamente, olha, temos aqui diversos relatórios. Este aqui, por exemplo, a moça engravidou do padrasto. Esse outro aqui também, ela teve relações sexuais consentidas com o padrasto. Essa outra situação também envolvendo o padrasto. Essa daqui, o pai biológico comprava para ela calcinhas fio dental para que ela usasse na frente dele. Aí nós temos aqui situações envolvendo o professor, e várias dessas se repetem. Várias. Quando nós vamos para o direito comparado, o direito italiano, que é muito semelhante ao nosso, como vossas excelências sabem, traz uma figura típica para essa situação, a enquadrando como uma figura assemelhada ao crime de violência sexual. Então, em uma tradução livre que fiz aqui do Código Penal italiano, se diz especificamente assim, peço vênia para fazer a leitura. Quem por violência, ameaça ou abuso de autoridade obrigar alguém a praticar ou a se submeter a atos sexuais é punido com pena de prisão de 6 a 12 anos. Mas o que importa para a gente é o artigo 609 quarter. Esse que eu li era o 609 bis, que trata então desses atos sexuais com menores de idade. Então o dispositivo ele fala assim: sujeita-se à pena prevista no artigo 609 bis, ou seja, a pena do estupro, quem, fora das hipóteses previstas no referido artigo, pratica ato sexual com pessoa que, ao tempo do fato, e aí vem a nossa situação de vulnerabilidade atual, não completou 14 anos. O que nos interessa é o ponto 2, que diz o seguinte: não tenha completado 16 anos quando o autor for ascendente, o pai, mesmo adotivo, ou seu coabitante, o tutor, ou outra pessoa que, por motivo de cuidado, educação, instrução, supervisão ou sob custódia, o menor encontra-se em acolhimento familiar ou tem relação de coabitação com este. Inclusive, no mesmo diploma, no artigo 619 nones, há alguns efeitos secundários da condenação, como perda do poder familiar, por exemplo, a interdição permanente no caso de tutela, demissão do serviço público, cassação de autorização em registro profissional, enfim.
Assim como no direito italiano, o direito português há também um tipo penal semelhante, e diz basicamente o seguinte, licença para fazer a leitura. Quem praticar ou levar a praticar ato descrito nos números 1 ou 2 do artigo anterior, que se refere aos atos sexuais, relativamente a menor entre 14 e 18 anos, que lhe tenha sido confiado para educação ou assistência, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. Então, ante o exposto, excelências, mesmo sendo um adepto ferrenho do direito penal mínimo, eu acredito que aparar essa lacuna será de importância ímpar para essas pessoas que se encontram em uma situação de evidente vulnerabilidade em razão desse abuso de confiança e das relações de poder existentes entre autor e vítima. Então, eu espero ter contribuído com essa comissão, coloco-me à disposição para dúvidas, sugestões e agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor. Eu pergunto agora se a nossa deputada Ale Silva gostaria de fazer uso da palavra.